Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Farias. Como eu falei, o YouTube pede que a gente diga, eu sou advogado, sou contador, mas já estou aposentado, viu? Estou aqui em Santa Cruz de Capibaribe com muita felicidade, muito feliz por estar falando com vocês. Eu quero aqui dizer obrigado aos 504 inscritos, que bom, a meta continua a mesma, né? Até o final do ano ultrapassarmos ao número de 1.000 inscritos. Conto com seu voto. Que na verdade você vota. Quando você se inscreve no meu canal, você está fazendo uma opção, fazendo uma escolha. Ok? Deixe também aqui o meu e-mail, o meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Pois é, hoje vou falar sexta-feira, esse vídeo vai ficar, eu não vou ter tempo, provavelmente, talvez domingo, se houver uma emergência eu grave. Amanhã com certeza eu não posso, né? Então, esse vídeo estou gravando hoje, sexta-feira, né, 20 de setembro de 2024, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, são 9 horas e 7 minutos, quando eu começo a gravar. As eleições municipais estão a todo vapor, né? E, é uma coisa curiosa, porque o Brasil, né, com eleições periódicas, conforme o regime democrático, de 2 em 2 anos, a gente corre para uma eleição, ela elege os prefeitos, vereadores, e daqui a 2 anos elegemos governadores, deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República. A tentativa de fazer uma nacionalização das prefeituras, me parece que até agora não conseguiram, né, os idealizadores, né, da polarização política. As eleições municipais estão completamente desconectadas dos problemas nacionais. Cada cidade tem a sua peculiaridade, tem seus problemas e as disputas muito acirradas, né, como aqui em Santa Cruz do Capibaribe, como em Itaquaritinga do Norte, uma disputa muito ferrenha. São 4 candidatos em cada cidade, não merecia um, mas tem 4, né? E caberá o eleitor, inclusive eu votarei em Itaquaritinga do Norte, escolher o que eu acho melhor, o que achamos melhor para administrar a nossa cidade. E essa eleição, ela me está dando uma característica, uma preocupação, né? Ela tem uma característica que acaba me preocupando. Ela não deixa, essa eleição passará dia 6 de outubro, no último dia, onde tem segundo turno, né? E ela não deixará uma marca, um sinal de como será 2026, que é logo ali. Porque até passando as eleições municipais, começaremos então já a discutir a sucessão do presidente Lula em 2026. Ela não deixou, essa eleição ou essas eleições não deixarão essa marca para dizer assim, uma projeção de uma pessoa, um destaque, né, um projeto que diga assim, quais são os candidatos em 2026. Vamos partir do zero, né, do zero mesmo. Não porque porque é a falta de opção dos candidatos mesmo, né? Tanto a direita quanto a esquerda estão muito debilitadas quando se trata de lideranças. Eu não vou criticar A, B, não é, a gente não enxerga tanto na direita, ou na extrema direita, ou na extrema esquerda, ou no centro, um candidato que se lance de forma nacional para pleitear um cargo de presidente da República em 2026. Seja qual for o resultado desse ano, ela não tem eu acho que não dá para dizer como será o futuro. Eu enxergo de uma forma sombria, preocupado, porque o que falta ao Brasil é exatamente liderança política que chame para si a responsabilidade de governar o país, né, por mais 4 anos. Fora o presidente Lula, da esquerda, que estará com 80 e poucos anos, né, já em 2026, eu acho que já passando dos 80, nós não enxergamos outro candidato que tenha peso de dizer eu vou me candidatar a presidente da República. A gente pode citar aqui Zema, em Minas, não passa de Minas Gerais, né? O próprio Tarcísio de Freitas não passa de São Paulo. Assim como foi Geraldo Alckmin, que não conseguiu enxergar o Nordeste, que não deslanchou, né?
com o próprio José Serra, que são políticos muito regionais, mas que eram lideranças expressivas. Quem dera que nós tivéssemos novamente o Geraldo Alckmin, um Serra, né? Infelizmente nós não temos. À direita, né, o filho de Ratinho, lá de Curitiba, muito provinciano, não enxergo futuro. Né? O Zema de Minas, muito caótico, muito apagado. E o Tarcísio de Freitas também não tem essa projeção nacional. Temos da direita também o Caiado, mas não acredito que Caiado já é um senhor, né? Não estou criticando, ele vem se lançando na política há muitos anos, mas ficou restrito ao seu estado, ao nosso querido Goiás. O que Caiado poderia ser um bom senador, né? Em 2026 candidatar-se ao Senado. Eu não enxergo essa candidatura de Caiado. No Nordeste, não tem uma expressão política que eu possa dizer, caramba, tem futuro. Não tem, né? Tem o filho, o neto de Arraes, o bisneto de Arraes, o filho de Eduardo Campos, né? Que provavelmente, daqui a uns 5, 10 anos, talvez em 2030, 2035, ele seja uma influência nacional. Ele vai, com certeza, se candidatar agora, é eleito em Recife para mais 4 anos, mas ele daqui em 2026 ele sai e disputará o governo de Pernambuco, com muita chance de vitória. Eu já falei isso várias vezes nesses vídeos, que o próximo governador de Pernambuco é o João Campos, filho de Eduardo Campos. Porque a elite política nordestina, né, com certeza ele só não é governador atualmente porque ele não tinha idade necessária para isso. E exige a Constituição 30 anos. Mas em 2026 ele já tem 30 e, portanto, ele não acredita que ele se lançaria numa candidatura de esquerda, uma aventura de ser presidente da República. Né? Na Bahia não tem liderança. Tasso Gereissati, eu acredito que não vai. Ciro Gomes em decadência. Você não tem políticos que a gente possa citar como da esquerda, não tem. O PT não tem liderança, porque o PT não deixou, né, o Lula, como uma característica, não deixa nenhuma liderança crescer junto dele, porque tem Lula, né? Isso acaba prejudicando o próprio PT, que o PT hoje não tem um sucessor. Tem o Haddad, mas parece que o Haddad não tem a capacidade de arregimentar, de unir o próprio PT. Imagine uma eleição a nível nacional, e apesar de ele ter disputado em 2018 com o Bolsonaro. Né? Bolsonaro foi eleito, foi um desastre. Bolsonaro não tinha a mínima possibilidade, a mínima chance de ser o presidente da República, porque ele não tem essa competência, acho que nem ele queria, ele nem acreditava. Mas com o desastre, a questão da facada que ele levou, que não é um crime político, não foi, né? Vamos separar isso, que eu estou trabalhando sem emoção. Eu não tenho emoção aqui. Não tem. Aquilo ali foi um aloprado. Até agora não conseguiu provar nenhum alinhamento político. Não foi um crime político. Né? E Bolsonaro conseguiu ser eleito. E o Bolsonaro tinha tudo para, mesmo ele sendo uma espécie de aventura, que ele venceu a eleição em decorrência do desgaste do PT. Né? O PT vinha muito desgastado com a questão da Lava Jato. Então a sociedade correu para Bolsonaro e elegeu Bolsonaro achando que estava votando no príncipe. Na verdade, ele não passava de um sapo. E Bolsonaro não soube, não quis assumir a responsabilidade de ser presidente da República. Porque o Bolsonaro, ele não era para ter sido contra o povo, né, se posicionado contra o povo, mesmo que ele não acreditasse em vacina, mas ele como chefe da nação, ele tinha que ter ficado ao lado do povo brasileiro. O povo brasileiro morrendo, sem respirador, o povo brasileiro sem hospital, ele dizendo, eu não tenho nada com isso, eu não sou coveiro, né, e se posicionou contra a ciência. Inventou aquele remédio louco que não servia para nada. Eu não estou falando mal de Bolsonaro, gente. Isso é realidade. É só você leia um relatório da CPI da Covid-19, tem 1.295 páginas, é rápido você ler. Você vê o que foi a omissão do Estado, né, do Estado com relação à pandemia. E é a pandemia mais importante deste século. Tomara que não teremos outra. Né?
E o Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse ficado ao lado do povo, quando o povo precisou dele, ele tivesse ficado, Bolsonaro hoje teria esse presidente da República. Mas ele se afastou, veio o Lula, né, com toda a sua expertise e conseguiu ser eleito. Dividiu o país? Dividiu. A divisão do país é muito grande. Entre direita e esquerda, nós estamos com uma divisão muito grande. Isso prejudica demais o país. Outra coisa também é a qualidade do Congresso Nacional, né? Câmara e Senado é da pior espécie. Os políticos lá, que estão, deputados e senadores, com algumas exceções, é claro, são muito ruins. Principalmente os deputados da oposição, que foram eleitos no PL, eles são muito ridículos, eles são precários, eles não têm discurso, eles não têm projeto, eles não têm programa. Porque você levantar a bandeira como contra homossexual, contra não sei o quê, a favor de armamento, não é o pensamento da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela quer a paz, ela quer a harmonia, ela quer crescimento econômico. Né? E o discurso da direita radical é um discurso que não leva a nada. Você vê, né? Agora essa questão do Elon Musk com o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe, porque toda empresa estrangeira, gente, tem que ter um representante com os seus registros arquivados na junta comercial do estado onde ela se instala. Isso é lei. Como é que você vai ficar ao lado de um picareta como esse tal de Elon Musk que desafiou o nosso poder judiciário? Ora, não, mas aí o ditador Alexandre de Moraes, se Alexandre de Moraes não faz a lei ser cumprida, quem é que vai cumprir mais lei? Então, essa direita, ela não tem projeto. Ela não sabe nem o que quer. Porque se o ministro dá uma decisão judicial, você pode discordar dela. Eu discordo muito das decisões do Supremo, das decisões das varas cíveis, das varas penais de todo o nosso país. Mas ela tem que ser cumprida. Você não pode ter a chamada desobediência à lei. A lei você tem que cumprir. Uma norma de um juiz você tem que cumprir. Não custava nada ao dono ao Elon Musk retirar conforme a decisão fundamentada, a decisão apurada, a decisão provada que vídeos estavam postos naquela rede com ofensas pessoais. Isso é proibido por lei. Mas não, a liberdade, que liberdade? Então, essa direita está perdida. Da mesma forma, a esquerda. A esquerda também está perdida. Você vê o nosso discurso, né, da esquerda. A esquerda está a favor da Rússia, a favor da China, a favor da Venezuela, a favor de Cuba, simplesmente por ideologias. Fazendo uma opção, o Brasil está fazendo uma opção pelo Oriente que não tem nada a ver. A China está destruindo a nossa economia, vai destruir a economia brasileira. A China só quer vender. A China não quer amor ao Brasil, a China não tem amor pela Argentina. Mas a opção, por exemplo, o governo do Lula essa semana fará um pronunciamento na ONU. É claro que o discurso da ONU, que o chefe de Estado no Brasil, desde 82 com o presidente Figueiredo, é um discurso para falar com o Brasil. O Lula vai para os Estados Unidos, para Nova York, falar na tribuna da ONU para o brasileiro. Vamos esperar que o discurso de Lula seja agradável, que atenda às aspirações. Porque cadê o projeto, né, nacional? Porque isso não é um projeto de direita e de esquerda, é um projeto de reparação do meio ambiente. O meio ambiente está pedindo socorro. E a gente não tem nada. O governo agora que está mandando medida provisória, que quer criar a organização que vai... Gente, já era para ter isso há muito tempo, independente de corrente de direita ou de esquerda. Falta o quê? Política. Falta política de governo. Essa é a minha preocupação. É essa falta de expressão. Nós estamos numa decadência de intelectuais em todos os campos, inclusive na política. Mas você quer que seja advogado? Não, pode ser o gari, pode ser uma pessoa que nunca foi para a escola, não pode ser analfabeto. Né? O analfabeto não pode ser cargo, não pode exercer cargo.
porque ele não sabe ler realmente, né? Ele pode votar, mas não pode exercer o cargo político. Mas a pessoa tem que ter um mínimo de responsabilidade. A gente não pode baixar o nível da eleição como nós baixamos em São Paulo, né? Onde aquele Pablo Marçal só vai agredir. Ele não vai com proposta, que ele não tem proposta, porque ele não quer ser prefeito, ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer negócio. E o povo de São Paulo ainda dá 20% de voto a um homem desse. Quer dizer, o povo brasileiro não sabe o que quer. A gente precisa de aprender ao que quer, né? A gente vê também a carência, né, de uma liderança nacional. Lula e Bolsonaro não estão influenciando nas eleições municipais. O Bolsonaro, uma derrota mais histórica do seu candidato até no curral eleitoral dele, que é o Rio de Janeiro. E também o Bolsonaro vai ter uma derrota flagrosa em São Paulo, porque ele ficou em cima do muro. Ele não sabe se apoia o Nunes ou se apoia o Marçal. E o Marçal tomou uma parte do bolsonarismo. Por um lado, eu tenho orgulho do Pablo Marçal, porque foi o único que conseguiu enfrentar Bolsonaro. Porque a direita brasileira deixou em Bolsonaro ninguém toca, né? A direita se apagou, né? Se apagou por causa de Jair Bolsonaro. Gente, Jair Bolsonaro não é invencível, não é imbatível, não era para enfrentá-lo. O Bolsonaro era apenas um deputado medíocre há 4 anos atrás. Bolsonaro não é, há 6 anos atrás, Bolsonaro não é um político que a gente tem que respeitar, mas ele é um medíocre político, como todos, uma boa parte dos políticos que estão em Brasília. Não é esse herói, Bolsonaro não é herói, como também não podemos fazer Lula herói. O Lula tem o seu favor, o carisma, ele representa, na minha opinião, uma liderança de esquerda na América do Sul, na América Latina, ou oxalá no mundo. Não existe uma liderança melhor do que Lula hoje. Agora, não é para dizer que Lula é herói, salvador da pátria. Lula também comete erros. E essa não, vamos dizer assim, o prefeito do Rio de Janeiro, o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que é o atual prefeito, não cita Lula praticamente. Ele conseguiu colocar a eleição do Rio de Janeiro na esfera local. Ele não quis, ele tem o apoio de Lula, mas não cita Lula. Agora, o candidato do Bolsonaro, muito bolsonarista, mas Bolsonaro não consegue deslanchar no Rio de Janeiro. Bolsonaro tem lá seus 500 mil votos no Rio de Janeiro, é apenas isso. Na área militar, todo mundo militar vota em Bolsonaro. A família dos militares, Marechal Hermes, naquela região é bolsonarista, não tenha dúvida. Bolsonaro não tem esse prestígio todo. Mas se elegeu Bolsonaro, se insistir, o PL insistir, o PL vai ter um fracasso em 2026, porque Bolsonaro é inelegível, não vai ser candidato, como cometeu o erro o PT quando insistiu que o Lula era o candidato em 2018, que não seria, como de fato não foi. Aí no final, faltando 2 meses para a campanha, indicaram o Haddad, que hoje é ministro da Fazenda. Então, a minha preocupação é essa falta de liderança que chame para si a responsabilidade, né? Por exemplo, cadê a social-democracia do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas, né? Cadê? Né? Não vou nem falar a Aécio, porque é uma vergonha. O PSDB é um partido que governou o país durante 8 anos, fez uma das maiores reformas sociais, uma das maiores reformas econômicas desse país, e o PSDB foi para a lama, se encontra no fundo do poço. Como se encontra, né, a política brasileira? A política brasileira está no fundo do poço, por falta de visão nacional. Né? O político, ele não pode ter uma visão local, ele tem que ter uma visão nacional, uma projeção nacional. Por exemplo, eu citei o Caiado. O que é que Caiado tem de nacional? Nenhum, ele não sai de Goiás. O que é que o Ratinho Júnior tem do Paraná, tem de nacional? Não sai do Paraná. O que é que Tarcísio de Freitas tem em São Paulo? Não sai de São Paulo. O que é que Romeu Zema não representa nada? Isso é muito ruim para o país. Antigamente nós tínhamos expressões, por exemplo, cito Miguel Arraes, era conhecido no Brasil inteiro. Em Brasília era muito conceituado, no Rio de Janeiro todo mundo conhecia a liderança de Miguel Arraes.
O próprio Fernando Henrique Cardoso, quando era senador, tinha uma projeção nacional. Ulisses Guimarães tinha uma projeção nacional. Pedro Simão, no Rio Grande do Sul, uma projeção nacional. Todo mundo conhecia. Mas quem são os políticos hoje que são conhecidos? Nenhum. Todos apagados e só tem uma esfera local. Isso é muito triste. Nos dá uma tristeza muito grande, né, de ver que os debates como os que políticos estão ocorrendo em São Paulo, eles vão levar, acho que no próximo eleição vão ter que ir de metralhadora, porque nós chegamos ao ponto de ter que aparafusar, como, né, essa expressão que eu não conhecia, aparafusar as mesas para os políticos não dar uma cadeirada no seu adversário. Isso não é democracia, isso não é educação, gente. Isso é o que há de mais pobre, o que há de mais podre, porque a eleição, a democracia se discute no diálogo, na conversa. Um Marco Maciel da vida, como faz falta, que era um grande negociador, ele negociava com tudo, com todas as correntes. Você vê a própria Marina Silva, que é uma ministra do meio ambiente, mas que ela tem uma rejeição à política. Mas quem é ministro tem que conversar com todas as correntes. Esse é o problema do Brasil. A política brasileira está no fundo do poço. Lamentavelmente, gente, isso traz um prejuízo muito grande para todos nós. Porque nós vamos eleger pessoas que qualquer um para ser presidente de um país da importância do Brasil. O Brasil tem muita importância. Se nós não estamos sendo bem governados, nós passamos por necessidade muito grave, com falta de educação, com falta de saúde, com falta de transporte, com falta desse meio ambiente que nós estamos morrendo. Se não se fizer nada para salvar o planeta, daqui a 50 anos, 20 anos, nós não podemos mais viver na Terra. O que é que nós estamos transferindo para as futuras gerações? Eu tenho sobrinhos de 16, 17, de 7, de 6 anos. Eles vão pagar um preço muito alto. Se eu já sofri, imagina essa criançada toda. Daqui a 20, 30 anos, com essa sonegação fiscal, com essa omissão política, esse país será um desastre. Nós não vamos ter uma bolha para cada um ficar. Porque vão todo mundo entrar para uma bolha, uma casa de aço, todo mundo vai, quem puder comprar casa de aço vai viver, mas ele não vai poder sair à rua, ele vai viver como? É muito triste a realidade do Brasil, muito triste você decidir uma política na bala, como provavelmente quer lá o Pablo Marçal, da Atena, o Nunes e esqueci o nome do outro lá, o Boulos, né? Um debate ridículo como está acontecendo em São Paulo. Isso é o que se passa. Vamos ver o que está se passando nessas rádios do interior da vida com esses candidatos que nós temos. É um fracasso, é uma decepção. A política brasileira está no fundo do poço. Gente, olha, muito obrigado, bom final de semana e até a próxima.